Senhor presidente, já há uma semana eu assumi compromisso comigo mesmo que eu viria à tribuna sempre falar sobre a reforma trabalhista. E eu faço hoje de novo. E hoje, senhor presidente, eu quero ler aqui uma carta que recebi. Recebi nas minhas redes sociais o manifesto assinado pelos maçons progressistas do Brasil. É o texto que eu passo a ler. Os maçons progressistas do Brasil fazem uma convocação para todos os trabalhadores e demais segmentos da sociedade a participarem das manifestações de amanhã, sexta-feira, em todo o país, protesto contra a reforma trabalhista e contra a reforma da Previdência, greve geral. Os trabalhadores brasileiros, diz a carta, se preparam para mais um momento histórico de luta por eleições gerais e diretas e contra as reformas trabalhistas e previdenciárias. Durante assembleias realizadas em diversos pontos do país, os trabalhadores do campo e da cidade confirmaram a adesão à greve geral, marcada para amanhã, 30 de junho. Outros segmentos, como, por exemplo, a CNBB, aderem ao movimento, participando de atos públicos e todo tipo de protesto. A greve geral vem no momento histórico da luta dos trabalhadores contra o ataque de seus direitos. Nós, enquanto maçons progressistas, temos a obrigação de ajudar a construir, juntamente com a sociedade organizada, uma grande greve geral no dia 30 de junho. Não só porque as categorias precisam mostrar a sua força, porque sindicatos, associações, federações, confederações, centrais estão se mobilizando, ou de acordo com as suas bases, mas principalmente pela responsabilidade histórica de não permitir que se configure, na sua expressão mais nociva, o ataque aos direitos dos trabalhadores. Dizem mais eles a carta, em particular na reforma trabalhista, que joga por terra anos e anos de conquistas históricas. Luta e resistência dos trabalhadores em nosso país. Diante do agravamento da crise do governo Temer, a expectativa é de que a paralisação seja ainda maior do que alcançada com a greve geral do dia 28 de abril. Portanto, dizem os maçons progressistas, portanto, é chegada a hora de todos nós, independente da questão ideológica, partidária, sindical e mesmo ecumênica, de todos nós protestarmos e exigirmos a saída desse governo autoritário, que tenta cinicamente, diz a carta, acabar com os direitos mais elementares da sociedade brasileira. Aqui, senhor presidente, diz a carta, autoritário e corrupto, para não dizer que eu pulei a frase. Assina maçons progressistas do Brasil. Leia esse documento, senhor presidente, eu fiz agora, porque quando me mandaram eu havia me comprometido que faria a leitura na íntegra, e aqui eu fiz. Senhor presidente, por acordo feito lá na CCJ, eu tive que ler somente parte do meu relatório. Me debrucei naquele momento somente no aspecto condicional, com a ajuda que recebi e com muito orgulho da ANAMATRA, do Ministério Público do Trabalho, das associações
de diversos níveis do campo do judiciário, dos juízes, de procuradores, promotores. E, por isso, eu virei à tribuna entre hoje, amanhã, segunda, terça, lendo as partes do relatório que lá não pude ler. E não é nenhuma crítica nesse aspecto, senhor presidente, porque acertei com os outros senadores, que também tinham voto em separado, que a leitura seria no máximo de 1h10, e eu cumpri meu tempo. E por isso, para ficar nos anais da casa, eu lerei na íntegra, nem que seja de forma parcelada. Hoje, aqui uma parte, amanhã outra, segunda outra, e assim eu farei. Diz o meu relatório na introdução: aqui me encontro na mais angustiante e verdadeira luta da minha vida. Os ossos podem crer, todos vocês, me doem como nunca. A carne tenta se desprender. Tenho cabelos brancos, fruto da idade e da própria geada do tempo. E essa cor negra e de cabelos brancos é a herança dos meus antepassados. Caminho já a passos mais lentos, é verdade, mas assim mesmo desafio o vento a me envergar. Não vai me envergar, não vou me dobrar. Que venham temporais ou venham sóis queimantes, pois sou imigrante de mim mesmo e estou enamorado de alma e coração das causas do povo brasileiro. Vou continuar peleando, pelearei sempre quando a causa for justa. Podem crer, há um canto uníssono vindo dos mais distantes rincões do nosso país. As luzes, refletindo séculos e séculos em diferentes matizes, com suas cores vibrantes, que bordam sonhos e esperanças, que poderão agora, nessas duas reformas, serem podados. Podem crer que muitos pensam que nós somos poucos, mas não somos poucos. Lua após luas, nós vamos nos tornando tantos. Porque pátria somos todos. E em todos os dias, semanas, meses, anos, se tentarem nos matar, seja de sede, ora, beberemos sempre da energia da democracia e da liberdade. Não vão sufocar nem as nossas vozes e muito menos os nossos sonhos. Eno Silveira, um dos mais brilhantes editores brasileiros, em uma das primeiras traduções que ele fez, assim indagou: por quem chora aquele sino? Aquele sino chora por todos nós. E isso significa que ele chora pela humanidade, ele chora pela unidade do mundo, ele chora para que a política seja mais humanitária. Somos um todo, e tudo quanto afeta qualquer uma das partes, afeta de um modo ou de outro todos os mais. Sim, porque os sinos dobram pelo povo brasileiro, dobram pelos trabalhadores, pelos aposentados, pelos idosos, por homens e mulheres, pelas crianças, dobram porque estão preocupados. E por isso, o sino das igrejas vão bater amanhã, chamando o povo a fazer a sua parte num protesto contra a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. A reforma trabalhista é desumana, tão cruel como a da Previdência. Ambas são impiedosas. Elas atingem a vida e o cotidiano
de homens e mulheres do nosso Brasil, que apenas cumprem a sina de sobreviverem ao dilúvio vulgar imposto pelos gafanhotos da noite e pelas garras das feras que se alimentam do penar alheio. Sim, essas animalias são alcateias, como eu disse lá na comissão, não coletivamente, mas para alguns que rosnavam a partir do momento em que eu fazia a minha fala. Essas animalias são alcateias de hienas, que buscam o proveito próprio com o sangue do povo brasileiro. Mas, afinal, senador Lindbergh, quem é essa gente que é alvo da vilania do capital e daqueles que exercem o poder por vias antidemocráticas? Sabe quem são? E por quem estamos falando aqui? É pelo João, é pela Maria, é pelo José, é pela Antônia, é pelo Pedro, a Ana, o Francisco, a Tânia, o Raimundo, a Fernanda, o Paulo, a Mariana, o Luiz com S ou com Z, a Clara, o Isaac. Já me passo em seguida para uma parte. E tantos outros milhões de homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, que conquistaram essa CLT e que agora está sendo queimada. O que estão fazendo com o nosso país e com o nosso povo. Uma nação verdadeira, e por isso a greve de amanhã, se faz sim com protesto, com o povo protestando no silêncio da sua casa, ou protestando nas ruas, e na boa luta que aqui nós haveremos de fazer sempre no parlamento. Não, ninguém vai nos chamar de covarde. Ninguém. Nós vamos defender sempre a nossa gente. A história foi construída, assim demarcamos as nossas fronteiras dessa maneira, lá inclusive no nosso Rio Grande, quando tentaram invadir. Estávamos lá divididos em chimangos e maragatos, mas quando quiseram escravizar o nosso povo, fomos uníssimos. Gaúchos e gaúchas defenderam a nossa terra, e me lembro aqui, não do negro e nem de um branco, lembrei de um índio, Sepete Araju, que disse na fronteira, essa terra tem dono e aqui vocês não vão chegar. Todos nós temos atavismos, que menos dia e mais dia nos dão a vontade de acordar, nos espreguiçar, levantar, conversar com a nossa gente, acarinhar. O amor da companheira, da namorada, da esposa, não importa, filho, neto, correr e abraçar amigos, abrir a janela, levantar as mãos do céu e gritar, eu estou vivo. E luto pelo um Brasil justo para todos, para a nossa gente. Invoquemos aqui, e vou passar em seguida uma parte, serenamente, mas com perseverança, as energias mais secretas que habitam em cada um de nós e as loucuras mais legais e necessárias que o ser humano tem de direito. Saudemos os espíritos da brasilidade, da justiça e da humanidade. Vamos contagiar essas pragas de sul a norte com amorosidade e imagem nos espelhos. Vamos nos deliciar com os cantos populares da nossa gente. Vamos declamar poemas, que alguém deve dizer, rapaz, isso já é um poema, mas escrevemos no meio da noite. Temos que ser protagonistas do teatro da vida, e não como o Senado está fazendo. Os senadores estão deixando de ser o sujeito da própria história, quando não querem se debruçar sobre 200 mudanças na legislação. Enfim, pintar a estética verdadeiramente que nos pertence o verde e o amarelo, e não lavar as mãos. Vamos deixar aflorar em nossas virtudes e construir muralhas, mas de sabedoria, de fraternidade, de humanidade. A última frase, senador. Agarremos pela cintura a eternidade. Vamos enamorá-la. Ela está presente ao nosso lado. E vamos dizer com forte, não à reforma trabalhista, não à reforma da Previdência. Viva o país. Viva o povo brasileiro. Senador Jorge Viana, por favor.
Em seguida, senador Ludberg. Obrigado, senador Paulo Paim. Eu faço esse à parte porque vejo que, em muitos momentos, Vossa Excelência embarga a voz, se emociona. Eu fico tentando imaginar como é que alguém do chão de fábrica, que, graças a uma luta que vem lá de trás, ocupa uma quantidade de mandatos que Vossa Excelência tem ocupado, trabalhando por uma causa que é de todos. Tentar criar um ambiente de respeito, de valorização dos que trabalham. E exatamente durante o mandato de Vossa Excelência tem que conviver com o maior desmonte dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras do país. Eu fico tentando ser um pouco paim nessa hora. Por isso que eu vejo, de vez em quando, Vossa Excelência embargar a voz, se emocionar, ter dificuldade de concluir uma frase, porque não é fácil viver em tempos desses. Na hora que o Brasil precisa da gente, na hora que há 14 milhões de desempregados, nós estamos fragilizando mais ainda o lado dos que mais precisam e dos que menos podem, que são aqueles que fazem qualquer coisa hoje por uma oportunidade de trabalho, por ter um salário no final do mês para comer ou para pagar suas contas. Eu fico, senador Paim, refletindo sobre aquela sessão de ontem. Eu falei que, como é que é a Casa de Rui Barbosa, a instituição mais antiga do país, o Senado Federal, resolve apreciar uma matéria como essa, tão complexa, que vem de um governo que não passou nas urnas, que agora virou um caso de polícia. E o Senado se omite. O Senado resolve lavar as mãos. E o que eu ouvi de alguns colegas, com todo respeito, porque eu tenho uma relação aqui com todos, o que eu ouvi de alguns colegas foi um argumento que, para mim, é muito frágil. Não, essa proposta de reforma trabalhista não é mais do governo Temer. Ela é nossa. Bem, se a proposta é nossa, como é que ela pode ser nossa se nós não podemos mudar um parágrafo, um artigo, um inciso? Nós não podemos dar uma única contribuição. Eu nunca vi isso acontecer no parlamento. Como é que o parlamento pode assumir uma proposta que mexe na vida das pessoas, que mexe com as famílias, que fragiliza o ambiente entre o empregador e o empregado, e o Senado diz assim, não, a proposta é nossa, mas nós não alteramos nada. Então, vamos ser sinceros. Aliás, eu acho que o bom senso deveria prevalecer, o Senado deveria dizer, essa proposta não é nossa. Quando o Senado assume, ou alguns colegas assumem, estão pondo assinatura num documento falso, num documento que é um atentado contra o próprio país. E eu encerro essa parte agradecendo a Vossa Excelência, senador Paim, porque, levantando uma questão, eu acho que está tendo uma radical mudança no mundo do trabalho, com a revolução tecnológica. Eu acho que, antes de fazer essa mudança nas leis trabalhistas, nós deveríamos aprovar aqui o novo marco das telecomunicações, da internet, da gente entender que mundo é esse que está vindo das máquinas, da inteligência artificial, onde as pessoas trabalham em qualquer lugar, para qualquer lugar. Nós deveríamos votar isso, entender um pouco desse mundo, para poder construir leis e arranjos legais que possam dar garantias para esse novo trabalho. Eu li e vi que tem pesquisas muito sérias que falam mais da metade das crianças do ensino fundamental hoje, quando adultas, vão trabalhar em profissões que não existem hoje. Aí nós estamos mexendo na legislação, eu diria, sem sombra de dúvida, de maneira irresponsável, de uma maneira que fragiliza mais ainda aqueles que menos podem, aqueles que menos têm. Eu sofro com isso também, mas vejo que maior é o sofrimento de Vossa Excelência, por isso que eu sou solidário com a sua causa de vida, que agora está sendo moída por um Congresso, por um Senado que resolveu se omitir. Obrigado pela parte, senador Paim. Jorge Viana, senador, me permita que eu diga só uma frase e vou passar para o senador Ludberg. Vossa Excelência consegue com essa forma singela de falar, e foi assim na comissão, eu sou um pouco mais
talvez um pouco mais tosco, eu diria, a Vossa Excelência consegue, se emocionou a mim, eu estava bem tranquilo aqui, Vossa Excelência, na sua fala, emociona milhões de brasileiros que ouviram. E Vossa Excelência diz, no fundo, para mim, cada vez que eu subo à tribuna na comissão, que eu me boto no lugar do outro. Eu me boto aquele que está lá dentro das fábricas, que está nas ruas, que está nas escolas e que está na casa da gente, que são casas pobres, 90% do povo brasileiro. Eu me colocando no lugar deles, é que eu assim acabo agindo aqui. Vossa Excelência conseguiu traduzir com uma grandeza de um grande líder. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Luiz Berg. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como diz a juventude, é um querido. Querido que luta, que sonha, que se emociona com o povo. Eu quero me associar ao senador Jorge Viana. Eu estou como líder do PT, Jorge, mas eu, em nenhum momento dessa matéria, quando a gente tem que encaminhar, eu digo, o líder Paim. O líder Paulo Paim É fato. É o nosso líder. Tem uma história de proximidade com a vida do nosso povo, trabalhador, a sua história, o seu início. E, de fato, todos nós ficamos mexidos com o que a gente está vivendo, porque eu repito uma coisa, senador Jorge Viana. Eu já fui deputado 2 vezes, sou senador pelo 7º ano, eu nunca vi um projeto tão devastador para o povo trabalhador como esse. Porque tem projetos que a gente aprova aqui, que a gente sabe que vai ter impacto lá na... Aqui não é a vida do povo. Vai ser a vida da empregada doméstica. Você pode estar certo, aquelas conquistas, porque... Você lembra a resistência para a gente aprovar aquela legislação que acabou com a escravidão da empregada doméstica? Era uma guerra, uma batalha aqui dentro. Conseguimos. Benedita da Silva, grande referência. Nessa. Exatamente, mas foi no governo da presidenta Dilma ali. E a gente vê depois. A empregada doméstica agora... Porque hoje ela tem seus direitos. O que é a jornada integral? 44 horas, 8 horas por dia, e tem direito a hora extra, e tem todas aquelas coisas. Agora, vai poder ser contratado nas mais diversas modalidades. Pode ser trabalho intermitente, em que o patrão chama, eu preciso de você 4 horas depois de amanhã, 3 horas no outro dia, ou seja, pode receber menos que um salário mínimo. Porque o trabalho intermitente é isso. Rasgar a Constituição. É menos que um salário mínimo, dependendo do número de horas que você trabalha. Ela pode virar uma autônoma exclusiva. Um procurador do trabalho teve lá na comissão e disse, a empregada doméstica pode ser contratada como pessoa jurídica, que antes era uma fraude. Nós estamos legalizando a fraude com esse autônomo exclusivo. Aí vira pessoa jurídica, como se fosse um empresário que não é, mas não recebe 13º, não recebe férias, não recebe FGTS. Então, é um pacote muito grande de maldades, terceirização, né, senador Paulo Paim? Eu estou sabendo agora que tem professores sendo contratados por terceirização. Eu nunca vi isso no poder público. Está abrindo espaços impressionantes. A partir da lei que eles aprovaram lá na Câmara. A partir não daquela... passou por nós aqui. Claro, foi daquela lei. Quando nós chegamos aqui, todos nós que estamos aqui, Cássio e todos nós, aquela lei não passou aqui. Ela estava arquivada no Senado, desarquivaram e aprovaram. E o mais grave, para acabar, passar por Vossa Excelência, e ficam falando de acordo com o Temer para vetar pontos. Primeiro, é um governo completamente fragilizado, desmoralizado. Está sendo lida a denúncia lá agora na Câmara. A Câmara dos Deputados está parada. É um governo que está acabando. Eu repito, ele não vai ter os 172 votos, ele vai cair. Aí nós estamos fazendo acordo, abrindo mão do nosso papel de legislador, como casa revisora. E eu queria só lembrar para Vossa Excelência que o Temer propôs um acordo também na terceirização ampla. Ele se comprometeu a vetar vários pontos. O que aconteceu? Ele foi para uma reunião com o Trabuco, do Bradesco, e mais pesos pesados do PIB, que pediram e não vetou nada. Então, a nossa luta aqui, nós temos uma batalha pela frente, senador Paulo Paim. Eu acho que a gente vai se fortalecer no dia de amanhã. Eu encerro a minha participação hoje aqui no Senado Federal, pedindo a esse povo brasileiro que reforce essa greve geral contra as reformas trabalhistas, previdenciárias. É essa força que vem da greve que vai nos dar aqui força para fazer o combate aqui dentro. Então, eu encerro também, assim como Jorge Viana, elogiando esse grande senador,
o querido Paulo Paim, defensor do povo, defensor da causa dos trabalhadores. Muito obrigado, senador Lindbergh. Vossa Excelência tem tido comigo uma grandeza enorme. Vossa Excelência, me lembro, fomos deputados juntos. Vossa Excelência, o menino, mas já via com a rebeldia das ruas e já escrevia o seu nome na história. Como Cássio, o mais jovem. Você era o parlamentar mais jovem de todos. Na Constituinte, nós estávamos juntos lá. E dizer, líder, que você, na sua rebeldia e na sua força, que alguns às vezes não entendem, mas diz o que pensa. E não tem receio de fazer o bom debate. E eu fiquei muito feliz mesmo, quando Vossa Excelência, nessa causa, pediu para mim que eu falasse em nome da bancada, senador Paulo Rocha. Fiquei muito feliz e eu fiz de coração. E pode crer que eu dei o melhor de mim. O resultado, hoje, claro que preocupa a todos nós. Eu sei que o senador Cássio, permita que eu diga, Cássio, porque eu te conheço. Você, claro, por uma questão partidária, tanto que você não tem defendido. Você tem que votar com a questão partidária, a orientação, mas eu acho que você também, eu não diria incomodado, mas meio constrangido pela tua história, pela nossa história, e pode saber que isso é de forma elogiosa, não é nenhuma crítica, e sei que também que outros senadores aqui também estão agindo. Mas como eu quero terminar, senador Cássio, me permita, porque estava no meu voto, eu vou ler meu voto aqui, que são mais de 150 páginas, um pouco por dia. Então, só vou terminar essa folhinha aqui, nesses 3 minutos que Vossa Excelência agora me concede. Na introdução, eu botei no meu voto também. Pai, mas nós estamos ainda numa luta, com todo respeito ao presidente e à Vossa Excelência, conversamos aqui com o presidente Eunício, nós vamos lutar ainda com fé de que essa matéria não seja votada na próxima semana. Vamos tentar, para que a gente possa ter mais debate ainda, quem sabe sensibilizar alguns colegas. E fazer um grande acordo. Fazer um entendimento. Eu ainda tenho essa fé. Eu ainda tenho essa fé. Vou trabalhar nesse sentido. Porque Tião Viana, seu irmão, me lembro até hoje, ali sentado, chamava todo mundo para conversar e fizemos um grande acordo na PEC Paralelo. Quem sabe a luz do Tião Viana, agora aqui é iluminada para Jorge Viana ser um construtor desse grande acordo, que não pode ser esse projeto, não pode ser. Permita que eu termine, nobre líder e presidente Cássio Cunha Lima. Eu termino essa primeira parte do meu pronunciamento, que eu chamei de introdução, lendo, na verdade, o trecho de uma pequena música do Gonzaguinha. O título, Um Homem Também Chora. Eu digo, do Gonzaguinha, guerreiros e guerreiras são pessoas tão fortes e tão frágeis. Guerreiros e guerreiras são meninos, no fundo do peito. Eu vejo que ele berra, sim, berra. Eu vejo que ele sangra. É Gonzaguinha, não sou eu. É a dor que tem no peito, pois ele ama, ele ama. Um homem se humilha se castram o seu sonho. Seu sonho é a sua vida. É isso, muito bem. E a sua vida é o trabalho. Seu sonho é a sua vida e a vida é trabalho. Um homem não tem honra, e sem a sua honra, quando ele perde o trabalho, se morre, se mata. Não dá para ser feliz. Essa música, quando eu coloquei, quando eu ali, ela reflete a emoção do que nós estamos sentindo. Somos guerreiros e guerreiras? Claro que somos. Mas, no fundo, somos meninos que, pela causa que defendemos, não temos fronteira. E por isso ele fala, se morre, se mata. A música é uma homenagem aos homens e mulheres que defendem causas e não defendem coisas. Homens que olham para o horizonte e não enxergam somente a realidade aqui do plenário, do Senado ou da Câmara, mas olham e veem as palafitas, os ribeirinhos,
os homens e mulheres que andam aos milhões nas ruas desse país, os estudantes, os idosos, as crianças, que serão os atingidos por esse projeto, e são aqueles que ganham, com certeza, 3, 4 salário mínimo, principalmente da classe média para baixo. Presidente, muito obrigado mais uma vez, a elegância de Vossa Excelência. Li um pedaço do meu pronunciamento e falei um pouquinho cada dia. Obrigado, presidente. Senador Paulo Paim, a sessão hoje não tem um rigor regimental tão grande e eu vou me permitir, mesmo estando na presidência, tecer alguns comentários sobre o pronunciamento de Vossa Excelência. Primeiro, um discurso lírico. Vossa Excelência cantou suas emoções. Talvez inspirado no teu pai, que eu conheci também. Poeta, aquele sim, um poeta. Fez um discurso literalmente lírico, cantando suas emoções, revelando suas paixões, deixando externar os seus mais íntimos sentimentos. Eu fico sempre muito lisonjeado quando Vossa Excelência, de forma generosa, faz remissão ao período em que fomos constituintes juntos. Eu quero fazer um comentário rápido e teremos, acredito, o senador Jorge Viana, a próxima semana inteira para aprofundar o debate. Ontem, por uma estratégia que é legítima, já que a matéria da tramitação, ou a tramitação da matéria, melhor dizendo, da reforma trabalhista percorreu 3 comissões, e digo isso porque no exercício da presidência assim decidi, em comum acordo com o senador Eunício. O primeiro grande embate que ocorreu no plenário do Senado foi sobre o ritmo de tramitação da matéria. E por deliberação minha, repito, com a concordância do presidente da Casa, nós despachamos para 3 comissões. Foram inúmeras as audiências públicas, sessões temáticas realizadas aqui no plenário, e é natural que você tenha, numa matéria complexa e relevante como esta, posições divergentes. Estranho se tivéssemos todos de acordo com a mesma posição. E na divergência, você pode ter divergência de caráter ideológico, o que é também natural, de visão de Estado. Algumas pessoas acham, de fato, que o Estado tem que interferir no maior volume de detalhes na vida das pessoas, como talvez um sistema de proteção a elas. Essa é uma visão de mundo. Outros acham que o Estado não deve ter uma intervenção tão grande na vida das pessoas, concedendo a elas uma maior autonomia para decidir sobre sua própria vida. Essa é uma visão de mundo, é uma visão de mundo, de concepção de existência humana. Então, nesse tema que tenho me debruçado sobre ele, eu, por exemplo, vou pontuar apenas um ponto específico que tem sido objeto de sua crítica constante, com a qual eu não concordo. Quando, por exemplo, se diz que haverá um prejuízo muito grande para o trabalhador se for facultado, e a lei faculta, a possibilidade de, em determinadas situações, que o trabalhador faça a sua refeição em 30 minutos. Porque hoje, na prática, essa já é uma realidade, sobretudo nas grandes indústrias, onde você tem refeitórios dentro da própria fábrica, onde o trabalhador consegue em 20, 25, 30 minutos fazer sua refeição e é obrigado a ficar meia hora para cumprir a lei, quando muitos deles gostariam de ter a liberdade, a autonomia, e aí está se falando da autonomia humana, de decidir, quero voltar a trabalhar para sair meia hora mais cedo ou para me livrar do meu turno do sábado à noite. Porque quando você faz uma escala de trabalho, porque não vou falar para quem conhece essa realidade de perto, talvez para muitos seja algo inimaginável, mas são milhões de pessoas que no sábado à noite, no domingo à noite, estão no chão da fábrica trabalhando, deixando de estar na sua casa, deixando de estar na sua família. E quando você permite que a lei diga, olha, se você quiser, com a participação do seu sindicato, negociar que o seu horário de refeição seja de meia hora e não de 1 hora, e, consequentemente, se livrar de um turno, ou pelo menos 2 turnos, numa noite de sábado, numa noite de domingo, você terá autonomia, você terá liberdade para fazer essa escolha. Então, quando se coloca de forma peremptória, não vai ter meia hora, não é essa a interpretação que eu faço. Eu não acho que seja algo danoso
conferir a um trabalhador a autonomia e a liberdade para que ele decida com a proteção do sindicato. E não vamos menosprezar o movimento sindical brasileiro. É um movimento sindical forte, organizado e que, ao longo de sua trajetória histórica, tem alcançado vitórias e conquistas importantíssimas. Não seria coerente da nossa parte simplesmente dizer que os sindicatos brasileiros não representam os trabalhadores em sua defesa. Seria até injusto. Pois bem, qual o mal que, por exemplo, um trabalhador que decida parcelar suas férias em 2 ou 3 períodos, coisa que já acontece no setor público, para dizer, eu quero coincidir o meu período de férias com as férias escolares dos meus filhos, ou com as férias da minha esposa ou da minha família. Ou seja, na minha visão, e vou lhe dizer com franqueza, senador Paim, eu defendo o trabalhador com igual intensidade que o senhor defende. Eu tenho um orgulho enorme, senador Jorge Viana, de trazer no meu currículo a autoria do dispositivo que está na nossa Constituição, que garantiu o pagamento do salário mínimo para todos os trabalhadores rurais desse Brasil. Porque até antes da Constituição Cidadã de 88, o trabalhador rural recebia meio salário mínimo. Foi também da minha autoria o dispositivo que está na Constituição, que reduziu a idade limite para a aposentadoria do trabalhador rural, e já disse aqui em outros debates nossos que esse é um tema para mim intocável. Portanto, quando você tem, aí vai ao primeiro ponto que eu me referi, concepção, visão de vida e de Estado. Alguns acreditam que o Estado tem que, às vezes, decidir até a cor da roupa que você usa. Outros têm uma posição um pouco mais liberal e que confere às pessoas mais autonomia para que determinadas decisões sejam tomadas. Então, o escopo da legislação caminha, no meu entender, nessa direção de garantir liberdade, garantir autonomia, para que nós possamos permitir que, sem a presença e a intervenção constante do Estado, sem a mediação obrigatória da justiça trabalhista, nós possamos permitir que esse trabalhador ganhe essa autonomia, essa liberdade. Acho que esse debate tem que ser aprofundado, distorções outras precisam ser respondidas. Eu tenho sido procurado por mulheres no Brasil inteiro, muito especificamente na Paraíba, sobre os 15 minutos da hora extra. E fui pesquisar, senador Cristóvão, de onde vem a origem histórica, por que o homem pode fazer a hora extra de forma contínua e a mulher tem que, antes de começar a sua hora extra, parar 15 minutos sem remuneração. Ela não é remunerada por isso. Ela passa 15 minutos sem poder fazer a hora extra, sem ser remunerada. E eu não entendia por que essa razão. Não pode ser razão fisiológica, não tem sentido a argumentação fisiológica das diferenças de gênero. Sabe de onde vem? Do mesmo período em que a mulher, para entrar na Justiça do Trabalho, tinha que ter autorização do marido. Sim, Vossa Excelência sabe disso. Nós já vivemos num tempo em que a mulher, para acionar a Justiça do Trabalho, tinha que ter autorização do esposo. Pois bem, esses 15 minutos vêm de um tempo em que o celular não existia e a mulher tinha que sair do seu local de trabalho, provavelmente encontrar um telefone público para ligar para casa, para avisar o esposo, aos filhos, que teria que trabalhar por mais 1 ou 2 horas. Então, quando você se depara com situações como essa, eu acho que é uma concordância, acho que uma unanimidade na necessidade de algumas modificações. O que se discute é o teor e o mérito de algumas mudanças. O procedimento político que está sendo adotado não é inovador. No próprio governo da presidente Dilma, eu, como senador da oposição à época, votei confiando no compromisso que os líderes do governo da época traziam de que a presidente Dilma iria vetar esta ou aquela matéria. Compreendo que esta tem uma complexidade muito maior. Quando se fala sobre a legislação da empregada doméstica, pena que o senador Lindenberg já não está aqui conosco, foi cumprir outro compromisso da sua agenda. É bom lembrar que esse projeto, que tem a deputada Benedita como uma grande baluarte, mas foi aprovado por unanimidade nesse plenário. Foi aprovado por unanimidade. E nós tivemos uma tramitação célere em regime de urgência. Então, não acredito que ninguém pode aqui se arvorar, e não estou me dirigindo a Vossa Excelência, como proprietário da luta da defesa dos trabalhadores. Tem embate político legítimo por trás disso, tem divergência ideológica também natural por trás disso, e o que nos compete e nos cabe é, nesse período em que a tramitação chegará
ao seu estágio derradeiro, que é o plenário do Senado, aprofundar esse debate, e quero voltar a conversar com Vossa Excelência sobre isso, para que nós possamos proteger o trabalhador brasileiro. Há algo estranho, há algo errado num país onde você tem 35 milhões de trabalhadores na informalidade. Muito mais grave é, naturalmente, os 14 milhões que estão no desemprego. Mas nós temos 5 milhões subempregados, 35 milhões de trabalhadores informais, 14 milhões de desempregados. Ou seja, nós temos mais da metade da nossa força de trabalho, da nossa força laboral, fora do mercado formal, da carteira assinada, como se costuma dizer. Então, uma reflexão precisa ser feita sobre isso. Eu tenho certeza que vou lhe abrir o microfone para que nós possamos fazer esse debate e vamos ouvir o senador Cristóvão pediu, para que depois possamos dar sequência. Então, acho que temas que são objetos dessa discussão são polêmicos, são duvidosos, são motivos de questionamento. É importante dizer que tudo aquilo que está na Constituição está absolutamente preservado, seguro-desemprego, 13º, FGTS, enfim, para concluir, para que eu possa lhe devolver a palavra e, naturalmente, ouvir também uma parte do senador Cristóvão, a lei tem por escopo, tem por objetivo, tem por sua gênese aumentar a autonomia das pessoas, aumentar a liberdade das pessoas e, no meu entender, fortalecendo, inclusive, o sindicato. Ao invés de ter o debate do imposto sindical, que já é uma sinalização de parcelamento, é outra questão, e o fim desse imposto cumpre uma orientação da OIT. A OIT, às vezes, é citada por um aspecto e esquecida por outras, mas a OIT não recomenda esse tipo de cobrança que é feita no Brasil, onde você vai dar também autonomia às pessoas decidirem se quer ou não contribuir para o seu sindicato. Portanto, eu acho que essa discussão é válida, mas o que eu queria era parabenizar, de fato, o seu pronunciamento, que é sincero, que é verdadeiro, que é genuíno, conheço sua trajetória, que trouxe essa peça lírica, de fato, trazendo de suas entranhas as suas mais arraigadas emoções e sentimentos, e vamos continuar essa discussão com um objetivo comum, e aí eu tenho certeza que nos une esse objetivo. Podemos até lutar em trincheiras de lutas diferentes, mas o objetivo comum de defender e proteger o trabalhador brasileiro, tenho certeza que nós temos. Presidente, me permite uma parte que aí o senhor pode responder a mim também, não? Eu não estou com pressa. Não, por favor, senador Cristóvão, depois o senador Paim conclui. Eu também não. Senador Cristóvão. O senador Cristóvão, depois o senador Paim conclui. Aonde é que libera? Dá tempo. Eu não vou aqui, senador, tanto Paim quanto senador Cássio, debater a reforma. Isso exige muito mais tempo. Não vou também aqui insistir que tem que ser aprovado com rapidez. Se quiser debater um pouco mais, embora eu creia que o Brasil precisa de reforma, eu creio que o Senado deveria, sim, fazer o esforço de debater um pouco mais ainda. Isso aí eu não sou contra. Não vou debater todas as contradições que eu acho que pode ter, esse assunto de ter que ir para o veto, como o caso da insalubridade para mulheres grávidas. Eu quero debater esse do horário do almoço. E aí eu quero dizer, embora todos já saibam, e reclamam até de mim, que toda vez que vou votar alguma coisa, eu penso se é boa ou não para a educação. Até quando eu votei pela lei do teto de gastos, que todos disseram que vai sacrificar a educação, eu votei primeiro porque eu acredito na aritmética. 2 mais 2 igual a 4. Então, se tem 4, um governo não deve gastar 5. E eu acredito, e vou trazer a minha proposta orçamentária, que aumenta 10% de gastos para a educação. E eu vou dizer de onde tira. Essa é a diferença hoje. Eu votei no teto, além de que eu defendo rigor fiscal, porque é uma proposta educativa para o povo. O povo precisa descobrir que um governo escolhe fazer um estádio, como essa porcaria de 2 bilhões aqui, ou fazer escolas. Mas nós nos acostumamos no Brasil de fazer estádios e fazer escola e financiar isso com a inflação.
ou com endividamento, não tem outro jeito. Então, até a PEC, que tem outras razões para votar, eu votei olhando a educação. E aí, pai, é que eu quero dizer o seguinte: hoje, nós devemos ter, graças inclusive ao presidente Lula e à presidente Dilma, 6 milhões, talvez, de estudantes universitários em horário noturno. E, praticamente, todos eles gostarão de reduzir meia hora do almoço para poder sair meia hora mais cedo para ir para a faculdade. Eu vou repetir, todos eles. Não só os que têm que tomar ônibus, até os que vão de carro. Ou reduzir meia hora no almoço para estudar. Dar essa liberdade para mim vai ser positivo. Aliás, liberdade a gente precisa em quase tudo hoje no Brasil. O país, todo mundo diz que o Brasil é um gigante deitado em berço esplêndido. Não, o Brasil é um gigante amarrado no berço esplêndido. A gente precisa desamarrar o Brasil, Paulo. Precisa desamarrar em muitos lugares, inclusive nas regras trabalhistas. Porque o mundo mudou demais. Essa semana, eu vi um artigo do jornalista Paulo Guedes, em que ele dizia: os partidos social-democratas, que nos dirigem há mais de 3 décadas, devem explicar nossa degeneração política e o medíocre desempenho econômico. Ele esqueceu de botar e a persistência da pobreza e da desigualdade. Eu aí fui analisar por quê, nesses 30 anos, eu me sinto parte desse grupo, social-democrata e socialista. Por que a gente está deixando um Brasil desse jeito? Não vamos dizer que é porque o Temer assumiu agora. Até porque o Temer é produto também dessa social-democracia, vice do governo social-democrata e socialista. Ele é a continuação. E não dava para ele fazer estrago, por mais competente para estragar que fosse, em um ano. Eu estou respondendo a essa provocação do economista Paulo Guedes no meu próximo artigo, que é na mesma página dele. Não vou ler aqui as minhas razões, mas uma delas, talvez a fundamental, é que nós não entendemos, nós, não estou dizendo eles, nós não entendemos as transformações que estão ocorrendo no mundo. Nós não entendemos que não existe mais economia nacional, hoje todo está integrado. Nós não entendemos que hoje não é só Uber para táxi, é não ter motorista em carros dentro de mais algumas, 1 ou 2 décadas. Nós não entendemos, Paulo, as transformações brutais. A gente fala em trabalho intermitente, que eu não vou debater aqui. Mas eu acho que a gente precisa começar a ter trabalho intermitente para parlamentares. Depois da invenção disso aqui, pai, é injustificável o mandato de 8 anos, e de 4, e de 2. Porque antigamente, antes disso, nós poderíamos ser eleitos e daí a 8 anos voltar para conversar com o eleitor. Hoje é a cada 8 segundos que chega aqui a opinião do eleitor. Eles poderiam nos demitir por aqui, e a gente não está deixando. Tem que ter a intermitência aqui dentro. Tem que acabar com esse negócio de mandato permanente nos tempos da interação que existe hoje entre eleitor e população. Como nós não entendemos também que o eleitor, muitas vezes, não reflete o que o povo precisa no longo prazo. Mesmo a maioria, meu caro Vilmar, mesmo a maioria do eleitorado não é o mesmo que o povo, porque o eleitorado pensa hoje, o povo e o anos na frente, 100 anos pelo menos. Então, nós temos que fazer mudanças. E no caso da reforma trabalhista, aliás, todos agora estão dizendo que precisa de uma reforma. Não deve ser essa, não deve ser pelo Temer, mas que todo mundo acha que tem que ter reforma, tem. A própria Vanessa, que é nossa grande contra, ela apresentou uma proposta muito interessante, que permite que a licença gestante seja flexibilizada, metade o pai e metade a mãe, durante os 4 meses. Isso é uma flexibilização hein? É sua? Essa proposta é sua?
Senadora Rose, que bom que a senhora esteja discretissimamente fazendo um gesto para mim. Eu pensava que era da Vanessa. Tirou meu argumento de que é a Vanessa defensor contra a reforma que propôs isso. Tirou meu argumento, mas fico contente que seja seu. Somaram todos. Pois bem, tem que ter flexibilidade, porque o mundo ficou flexível. O Marx, e eu continuo achando que Marx precisa ser lido, ele disse uma frase: tudo que é sólido se desmancha no ar. Só que ele morreu em 1883. E, naquela época, tudo que era sólido se desmanchava no ar em séculos. Agora é em minutos. No máximo em horas. Uma coisa que a gente achava que era sólida se esfumou. Então, a gente tem que se adaptar. Nós erramos ao imaginar que tudo que é estatal serve ao público. Não é verdade. Tem coisas nas mãos do Estado que estão servindo aos políticos que inauguram as obras, aos empreiteiros que ganham lucro, aos governadores, etc., que ganham propinas, e aos servidores. Eles ganham com aquilo, mas o usuário não. A esquerda social-democrata, ela trabalha com os servidores, não com os usuários, porque não tem sindicato de usuário. Não trabalha com a criança, porque não tem sindicato de criança. Isso é do tempo em que sindicato representava pobres trabalhadores. Hoje, o sindicato representa uma parte dos trabalhadores, mas uma outra está desempregada. Nem trabalhador na verdade, é excluído, pobre, e pior, não vai ter emprego. Porque hoje, e a social-democracia socialista, que o Paulo Guedes fala, não entendeu que hoje não há emprego para quem não tiver um mínimo de conhecimento, a não ser emprego de péssima remuneração. E aí é que está o pior. Não entendeu a importância da educação. A social-democracia não entendeu que hoje o capital é o conhecimento, não é mais a máquina. Um operário, que nem se chama mais operário, um operador de máquina inteligente, competente, tem renda maior do que o capitalista. Aí diz, mas como é que pode? O capitalista tem uma receita menor. É que o capitalista vai trabalhar esse operador por 2 horas. Nessas 2 horas, ele ganha mais do que o capitalista, o pequeno, não os grandes capitalistas. Ele ganha mais. O capitalista vai trabalhar o ano inteiro. No fim, o lucro dele é até maior do que o salário desse operador de máquina, desse criador, desse programador. Mas, por hora, ganha mais. Eu não sei se eu sabia, eu fui informado disso, tem 350 mil empresas no Brasil cuja receita é menor do que o salário de um senador, ou de um funcionário do Senado, ou de um funcionário da Justiça, ou de um funcionário de alta renda de uma grande empresa. Se eu não me engano, foi o senador Armando que me disse isso, não foi? Esse número? Foi numa audiência que a gente ouviu. 350 mil empresários capitalistas ganham menos do que o salário de alguns trabalhadores, de alta renda, claro. Mas hoje há trabalhadores de alta renda. Então, esse é um debate que a gente precisava fazer. Por que é que nós perdemos sintonia com o tempo? Nós todos. Deixamos de ver. E aí, deixamos também de ter ideologias, propostas revolucionárias transformadoras. E quem não tem ideologia está na véspera de cair na corrupção. A corrupção é vizinha do vazio de ideologias, de propostas, de bandeiras. Político sem bandeira ou cai na corrupção ou vai ser frade. Bandeira é o oposto da corrupção. É a única parede contra a corrupção na política, é uma bandeira forte, que você diga, eu não me corrompo, porque eu tenho uma bandeira. Não tendo, é questão de tempo. Nossas bandeiras ficaram furta-cor, e não existe bandeira furta-cor. Por isso, essa dificuldade da gente, meu caro Paim, de entender. Eu entendo quando o Cássio diz que defende tanto o trabalhador quanto o senador Paim. Aparentemente, não. Mas eu entendo o que ele quer dizer, porque o senador Paim é o defensor aqui do trabalhador, sindicalizado, especialmente.
do trabalhador, do setor moderno, é verdade. Isso aí ninguém tira. Mas é mais complicada a categoria trabalhador hoje. Não é a mesma do passado. Ela é muito complicada. Ela tem, sabe, trabalhador de altíssima renda hoje em dia. Renda, salário, não estou falando outra coisa. E tem excluído os pobres no desemprego. Como é que a gente vai combinar essas duas coisas? Não sabemos. Por isso que aqui a gente, às vezes, se divide. Quem não sabe, eu não sei ainda. Salvo uma coisa que eu tenho certeza. Colocar o filho do trabalhador na mesma escola do filho do patrão. Para mim, isso é o slogan revolucionário. Eu digo a mesma escola, não o prédio, porque eles moram distantes, então não vai ser no mesmo prédio, mas a mesma qualidade. Se a gente fizer isso, esses filhos de trabalhadores e de capitalistas, eles que vão inventar um mundo novo, que nós não estamos sendo capazes. E, aliás, a grande crise que a gente vive hoje, a meu ver, não é por excesso de políticos ruins, é por falta de filósofos bons, que nos tragam ideias novas para esse tempo de vendaval, esse tempo vertiginoso. Antigamente, um filósofo fazia uma ideia que durava décadas, hoje só dura minutos. Precisa ser muito bom para isso, não temos tendo. Então, para resumir o específico, eu creio que a ideia do trabalhador poder escolher 1 hora ou meia hora para o almoço, sabendo que a outra meia hora continua dele. Isso é importante. Ele não vai diminuir, ele não vai aumentar o número de horas que trabalha. Apenas ele vai dizer, eu vou ter meia hora para mim. E o meu patrão vai ter que me pagar essa meia hora. Isso pode ser bom para quem quiser, e eu acho que vai ser muito bom para uns 6 milhões, talvez, de jovens universitários que hoje saem e chegam atrasados na sala de aula e que, saindo meia hora antes, vão chegar na hora. E como são jovens, eu não acho que isso possa prejudicar a saúde deles, mas é outra discussão. Se um médico vier aqui e dizer que prejudica, aí a gente vê como é que faz para vamos chamar os médicos. Informar esse jovem. Não, como é que informa esse jovem? Olha, você vai se prejudicar. Informa o jovem. Chamar os médicos para informar para ele. Mas deixa a liberdade dele. Claro, claro. A gente não permite a liberdade de fumante. O fumante fuma. Ninguém proíbe de fumar. Vai ser dos outros, não minha. Eu tenho tudo então, aqui. A gente não proíbe o fumante. Não vamos proibir um jovem que diz, eu só quero meia hora de almoço. Agora, quero meia hora para chegar mais cedo na minha faculdade, ou na casa da namorada também, ou do namorado, para não dizer que eu sou machista, ou em casa com a mãe, ou o que for. Então, eu sou favorável, sim, a esse item. Sou favorável, sim, a essa lei de reforma. O resto eu vou deixar para tomar minha posição aqui no dia, item por item, minhas razões concretas. Vou deixar para depois, mas esse item, pelo menos, pai, eu acho que quem está contra está errado, ou não está vendo o interesse desses jovens universitários. Posso, presidente? Senador Paim, por favor, para quando... Pacientemente. Agradecendo ao senador Paulo Rocha, que está aguardando pacientemente, mas logo após o senador Paim, Vossa Excelência terá a palavra. Presidente, primeiro dizer que, como é bom, presidente, como é bom a gente estarmos debatendo essa matéria, ouvindo a todos que pensam, inclusive, diferente. É isso que eu estou quase que implorando, que, presidente, não é um projetinho, são 200 mudanças, 117 artigos. Nós temos uma oportunidade, é a primeira vez que estamos debatendo, eu confesso, é a primeira vez. É a primeira vez. Nenhuma vez houve um debate como esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5. O senador Monteiro já pedindo também a palavra. Para que votar de forma desesperada agora na terça-feira? Para quê? Vamos estabelecer rodada de conversa, de negociação. Eu sempre dou o exemplo, senador Monteiro, porque Vossa Excelência era ministro, eu discordei aqui da reforma que veio lá do Palácio. E quando me perguntaram, eu disse, se quiserem votar assim, vão perder. Eu ia votar contra, inclusive, deixei bem claro o meu voto. Construímos a PEC paralela, fizemos um grande acordo. Era uma reforma tão polêmica como essa, a reforma da Previdência. Sim, sim. E com a PEC paralela resolvemos. Então, eu ganhei o dia hoje depois da derrota que eu tive ontem. Tive uma derrota, na minha concepção tive uma derrota, mas ganhei o dia. Só ver que agora nós começamos a conversar. Quem sabe se estenda na segunda, na terça, na quarta e a gente avança.
Porque aqui existe, de fato, diferenças profundas. Por exemplo, eu vou pegar esse exemplo, exatamente o horário do almoço, senador Cristóvão. E falo, entendo eu, com conhecimento de causa. Nem vou falar os outros todos que eu anotei aqui. Existe uma coisa que quem não está dentro do local de trabalho talvez não entenda, quem não está lá. Os seus já trabalharam, naturalmente, na área privada, e eu também, hoje eu estou aqui. Que se chama fadiga humana. E a fadiga humana não pode ser eu que vou decidir. Calcule se eu resolver trabalhar 12 horas sem parar. Mais acidente, mais doença no trabalho, mais morte. O Brasil, ele está entre os países do mundo. Eu não chego a dizer, senador Monteiro, aquelas de estatística, eu vou com muito cuidado. Mas está entre os países do mundo que mais acidentes e morte no trabalho. Está entre os. Como é que eu vou pensar? Não precisa ser, não. Voltar no tempo, vamos pegar uma montadora mesmo. Vamos pegar uma montadora, senador Cristóvão. Senador Cristóvão, vamos pegar uma montadora mesmo. Calcule, eu estou lá, da manhã ao meio-dia, e montadora é montadora. Quer pegar um frigorífico também, de corte de frango? Vamos ver. Eu fiz um desafio aqui, para a gente fazer uma comissão, e dentro de uma empresa, que o cara está ali, cortando frango, e calcule, apita, que lá é um apito, apita, dá um sinal, horário do almoço. O refeitório, muitas vezes, fica a quase uma quadra, ou 2 quadras, dentro da própria empresa, pela grandeza da empresa. Até você chegar lá, bater o cartão, almoçar. Obviamente, você tem que ir no banheiro, aquele horário para ir no banheiro também. Almoçou, devolve o bandejão lá no refeitório. Corre de volta, bate o cartão e vai para a linha de produção. Não tem quem... Senador, como eu ouvi... Não, só um esclarecimento. Então, pode me dar em tempo. Debate. Mas isso não é uma faculdade que pode ser negociada? Mas é isso, é isso, presidente, que eu quero... Só esclareça isso. É isso que eu quero chegar lá, presidente. Se você chegar para o trabalhador e dizer para ele, você não me usa equipamento de segurança. Eu trabalhei nessa área. Ou você usa equipamento de segurança. O capacete dentro de uma empresa de alto risco, ele é, queremos ou não, ele é incômodo. O trabalhador capaz de não usar. Aí o senador que só é favorável que não use o capacete. O óculos, ele não é confortável, não é esse óculos aqui bonitinho que a gente está usando. Ele pode não usar. Você é favorável que ele não use? Vamos pegar esse horário de 15 minutos. Calcule uma mulher, os 15 minutos esses, famosos 15 minutos também. Ela trabalhou o dia todo. Vai fazer mais 2 horas de hora extra. Não é recomendável que ela pare 15 minutos, tome uma água, vá no banheiro, tome um cafezinho para depois trabalhar? Não é eu estou dizendo recomendável na ótica da fadiga humana. Agora, se você disser para o trabalhador, olha, de hoje em diante não há regra nenhuma aqui dentro. Você pode trabalhar da manhã à noite se quiser e sai mais cedo, pode ser que algum assim imagine que seja melhor para ele, mas não é melhor para ele. Por isso que existem as leis que regulamentam o mundo do trabalho. Tem higiene e segurança no trabalho, tem CIPA, que não permitem que isso aconteça. Tem médicos do trabalho, porque a questão não é saber se para mim aquilo é bom ou é ruim. Porque aquilo que eu acho que é bom para mim... Por exemplo, se perguntar para um trabalhador que atua numa área insalubre, penosa e periculosa, se ele quer mais equipamento de segurança, o que é ganhar R$100 a mais... Digo por mim, o que eu ia optar? Pelos R$100 a mais. Só que hoje, quando eu vou no médico, e 2 testemunhos, e vou aqui no posto médico se quiserem, nunca fumei, mas nunca usei aquela maldita máscara lá na fundição que eu trabalhava. Sabe o que o médico me disse? Ô, pai, tu fumou a vida toda, né? Digo, não, nunca botei um cigarro na boca. O trabalhador ele não tem a dimensão da insalubridade, do serviço penoso e periculoso, da área que ele atua, até porque ele não é nem informado. Calcule um trabalhador que atua, queremos ou não, numa mina, lá no subsolo. Existe ainda. Todo mundo sabe que existe. Como é que esse trabalhador vai poder ter, em tese, o mesmo ano de vida de um trabalhador que é um engenheiro da mina, que nunca desce lá embaixo? Nós tivemos um debate aqui com Vossa Excelência, foi um debate positivo.
da questão da NR11, 11 ou 12, 11, né? E Vossa Excelência ouviu, debateu, e de forma muito respeitosa, falou assim, não, vamos tirar a urgência e vamos continuar debatendo. O senador Monteiro também, lá na comissão, fizemos o debate, ele disse, olha, vamos tentar construir uma saída. Então, eu não estou dizendo aqui que eu sou dono da verdade. Eu sempre digo, quem diz que é dono da verdade, ele não entendeu nada da verdade. O que eu gostaria muito? Que a gente debatesse, é possível construir o acordo, não é possível, quando chegou o projeto, aonde podemos chegar. Trabalho intermitente também, que o senador Gustavo falou, que rapidamente não vou também aqui discutir. Porque os especialistas, e está aqui o voto não é meu, do Paulo Paim, é de juízes, advogados, promotores, procuradores, que escreveram o voto, claro, com a minha participação, para mim dominar a matéria. Eles dizem, no trabalho intermitente, esqueça, acabou o 13º, embora esteja na Constituição. Esqueça, acabou o Fundo de Garantia, embora esteja na Constituição. Esqueça, acabou as férias, embora esteja na Constituição. Por isso que eles dizem que é inconstitucional, que ele fere diversos artigos da Constituição. Agora eu simplifico. Por que não vai acontecer isso? O empregador te chama e é concorrência, é mercado, é assim, é a vida. Como disse a senadora Cátia Abreu, que é uma empresária, e aí a contra-reforma, o que ela disse? Aprovando isso aí, eu vou ser obrigado a aplicar na minha empresa também, que vai uma concorrência desleal. Se eu posso chamar alguém para trabalhar 3 horas para mim e pagar só as 3 horas, no pique da produção, como a McDonald's fazia, e nós conseguimos reverter aqui na Comissão de Direitos Humanos, chamei eles aqui, fiz uma grande audiência pública e eles recuaram. Por que eu vou pagar para essa pessoa um salário integral durante todo o mês? É mercado, é disputa, é lucro. Paga as 3 horas. Tá bom, vamos lá para casa. Daí, numa semana, ele te chama, te dá mais 10 horas, digamos. Mas na outra semana, ele te dá 20 horas. E daí você fica livre para ir para outra empresa, trabalhar mais 5, mais 2, mais 3, ou mais uma. Se hoje, esse dado eu sei que muitos não gostam. Senador Cássio, eu presido a CPI da Previdência, senador Cristóvão. Senador Cristóvão, eu presido a CPI da Previdência. Eu tenho documentos lá. E com todo respeito, e sabe que eu tenho pelo empresariado. Mas tem um setor do empresariado que desconta do trabalhador 25 bi por ano e não passa para a Previdência. Tenho dados oficiais, eu trago lá, é só ir lá, está tudo lá os documentos, que veio da Receita, veio da Previdência. Então, é nessa realidade que nós estamos vivendo. Temos grandes empresários, sérios empresários, bons empresários, como temos também políticos bons e políticos que não prestam, né? Como temos empresários também que não cumprem a sua obrigação, como tem trabalhador que vacila também e pisa na bola, e nós sabemos também. Eu estou botando tudo no mesmo parâmetro. É essa a realidade que a gente vive. Então, nós não podemos fazer uma lei, senador Cristóvão, achando que o senador Paim, quando está aqui falando, fala para os sindicalizados. Não, senador Cristóvão. Uma leizinha que a gente faz aqui vale para todos os brasileiros. Independente da cor, da pele, se é homem, se é mulher, se é velho, é criança, é estudante ou não. Vale para todos. Então, eu não estou falando aqui em sindicalizado. E nenhuma hipótese me passou na cabeça. E, para começar, nunca entrei nesse debate do imposto sindical. Nunca entrei. Como não entro no debate do Sistema S? O senador Monteiro sabe o carinho e o respeito que eu tenho pelo Sistema S. Foi graças ao Sistema S que eu me formei. E nunca nego isso. Teve debates aqui. Não é bem assim. Eu vendi a feira em Porto Alegre, isso não é discurso nem emocional, porque a poesia que era emocional, aquela que eu escrevia, que eu falei, eu vendia na Feira Livre de Porto Alegre banana, bergamota, laranja, feijão, arroz, dos 9 aos 12 anos. Daí apareceu um teste no Senai e eu fui lá fazer. E não é que passei? Calcula a minha alegria, pai e mãe, 10 filhos, e eu com 9 para 12 anos, vendendo na rua frutas em Porto Alegre. O dia que meu pai, que já faleceu, chegou e disse, você passou no Senai e vai voltar para casa. Aí é de chorar, né? Estou segurando aqui porque estou... Eu devo isso ao Sistema S, não tem como. E como eu tiveram essa oportunidade de se formar e ter uma profissão. Eu ganhava 10 salários mínimos na fábrica, mas baseado nessa profissão que eu aprendi. O Lula também passou para o Sistema S, ligou para a Presidente da República. Eu não ganhava um salário mínimo, nem 2, nem 3.
Eu era modelista, sabe o que é? O senador Monteiro conhece tanto quanto eu, digo, o chão de fábrica, que viveu e presidiu uma grande entidade nessa área. Eu era aquele que pega o desenho, que aprendi no Senai a desenhar também, a fazer a leitura do desenho, pegava o desenho de um bloco de um motor, por exemplo, e eu fazia uma peça, na mão, no braço. E aquilo produzindo milhares de motores. Então, era muito bem pago, meu salário era... Grupo Tramontina, eu ganhava acima de, no mínimo, 10 salários. E tenho orgulho de dizer, e já elogiei da tribuna aqui o Grupo Tramontina. E Vossa Excelência conhece muito bem. E fiz uma homenagem aqui quando o presidente mais histórico me visitou aqui no Senado, eu era vice-presidente, e como fiz também recentemente para a Marco Polo, Paulo Bellini, que eu, quando jovem, meu pai era guarda lá na fábrica, e o Paulo Bellini ia lá conversar com o pai. E eu, moleque, eu ia lá para a fábrica, para mim era uma alegria, eu não ia trabalhar não, porque nem ele ia deixar. Eu ia lá para visitar o pai, pegar o cachorrão dele dentro da fábrica, caminhar lá dentro, e o Paulo Bellini caminhava e passeava com a gente, depois eu ia embora, eu ia levar a janta para ele. Então, eu tenho que dar esse depoimento para que ninguém pense, quando eu defendo de forma tão firme, e alguns acham até muito dura, os trabalhadores, mas eu tenho claro, senador, pode crer, que não vai haver trabalhador sem empregador. É o processo. Quem gera emprego é quem investe, senador Cristóvão. E por isso que eu acho que essa reforma não vai tirar ninguém da informalidade, senador. Analise com calma e pense, não vai tirar ninguém. Senador Paim, É poder de compra. Não, vou concluir, até porque senão... Mas eu quero terminar dizendo somente isso, presidente. Que bom o debate. Que bom o debate. E que bom seria se nós todos pegássemos esses 4, 5 relatórios, as 600 emendas, nos debruçássemos e fizéssemos um texto comum. É possível, senador. Eu acredito que é possível. E falo isso de coração. O que não dá é para nós receber um projeto com 200 mudanças, só artigo 117, que os próprios relatores, vejam bem, o relator Romero de Cá apresenta agora 8 mudanças, mas não pode mexer no texto. O senador Ferraço apresentou 6 mudanças, e todas elas são aqui, são essas mais graves que nós estamos comentando, mas não pode sofrer mudança. O senador Lazier tentou, buscando uma alternativa, com o provar exatamente como está, não pode mexer uma vírgula. Essa questão é a mais grave para mim, essa é a mais grave. Mais do que o mérito que nós estamos discutindo aqui. Porque nós estamos renunciando ao nosso direito e dever. Nós somos pagos para isso, para legislar, falar. Esse é o parlamento. Construir, dialogar, divergir, mas ver o que é possível. Não tem entendimento, é no voto. Assim dizia Ulisses Guimarães. Senhores e senhoras senadores, votem. E assim nós caminhávamos. Eu tenho orgulho de dizer que foi liderado por Mário Covas, no tempo da Constituinte. Mário Covas, Lula, Fernando Henrique, Ulisses Guimarães, foram os grandes líderes do processo constituinte. E fizemos uma ação cidadã. Alguns dizem que nós não acendemos, não é verdade. Leiam lá, vamos ver a nossa assinatura lá de todos nós, Vossa Excelência estava lá junto, né? Podemos ter votado contra aqui, ali, ou colar, no conjunto, críticas, buscando... O senador Armando Monteiro me pediu uma parte. Se depender de mim, eu acho que ele pode ser um grande mediador do entendimento. Paulo quer que eu transfiro a parte para ele. Eu vou... Mas, olha, então vai ficar só nessa primeira parte uma palavra rápida que eu quero transmitir ao senador Paim o respeito que tenho à figura dele. Evidentemente, nós temos visões distintas sobre muitas questões, mas eu tenho um profundo respeito por Vossa Excelência. Acho que Vossa Excelência é um parlamentar de causas, tem uma militância respeitável e, além disso, faz aqui nessa casa sempre uma convivência muito respeitosa, muito fraterna. Então, saiba, Vossa Excelência, que eu tenho muito respeito pela sua trajetória, pela sua figura. Agora, queria só pontuar aqui
que esse debate ele ficou muito contaminado, senador, por esse processo político, por esse momento político. E aí eu assisti discursos e colocações, sinceramente, que, a meu ver, não estão à altura da importância de um tema como esse, que, de resto, é um tema que se discute no mundo. Ou seja, o mundo inteiro cuida de melhorar o seu ambiente institucional. As instituições e tudo que se relaciona com o mundo do trabalho, nós construímos instituições que se relacionam com o mundo do trabalho. E a questão é, essas instituições são imutáveis ou é possível aperfeiçoá-las? E aí, uma coisa que foi um ponto quase comum no debate, quase todos os parlamentares, mesmo aqueles que tinham um discurso mais duro contra a reforma, reconheciam que é necessário promover atualizações na legislação. Vossa Excelência confirma isso. Confirmo. Então, o que eu lamento é que esse debate ficou contaminado pelo processo político. E aí, tudo se resume a... Tudo não, mas em grande medida a essa indisposição que se criou com o governo atual. Aliás, diga-se de passagem, um governo que eu não integro, que eu não apoio, mas eu apoio a reforma trabalhista, a mudança na legislação. E acho que temos um espaço aí, que eu creio que foi isso que Vossa Excelência apontou muito bem, que a gente tem sempre que buscar um espaço de convergência, porque, de resto, há essa compreensão no mundo de que nós precisamos criar um modelo que se apoie mais num sistema negocial e menos num sistema estatutário. Eu acho que há de se ter um espaço para que os verdadeiros atores dessa relação possam, na medida do seu próprio interesse, transacionarem. Eu acho que a lei ela tem que assegurar esse piso civilizatório, que não pode ser de forma nenhuma desconsiderado. São conquistas que são absolutamente insubstituíveis. Agora, deve haver um espaço, e aí é o caráter emancipatório, deve haver um espaço para que os atores dessa relação saibam, em última instância, o que é que mais lhe convém. E aí o mundo vive essa questão que se associa, de um lado, à remuneração e do outro, à produtividade. E aí precisa-se ter muito cuidado com um discurso que eu também assisti, de que, como se houvesse necessariamente uma relação de antagonismo insuperável entre o empresário, o trabalhador, entre a empresa. Ora, há de se encontrar esse ponto de equilíbrio, em que, ao mesmo tempo em que se assegura uma remuneração compatível com aquilo que, em última instância, o trabalhador produz para a sociedade como um todo, e é muito justo que ele se aproprie, em grande parte, dessa contribuição que, através do seu trabalho, ele dá à sociedade. Mas é também importante reconhecer, como Vossa Excelência reconhece, que se tivermos um ambiente que desestimule o investimento, que não busque a produtividade num mundo tão competitivo, tão pressionado pela competição, nós estaremos condenando as empresas a desaparecer, e aí os empregos naturalmente morrem. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que tenho muito respeito pelas suas posições e vamos sempre estar à disposição para fazer aqui um debate, porque eu creio que é sempre importante considerar que nós temos que buscar o melhor para o nosso país. Só agradecer ao senador Monteiro, ele sabe também o respeito que eu tenho a ele. Temos conversado muito em certos momentos, quando possível, e acho, senador Monteiro, que aqui, Vossa Excelência, com essa diplomacia, com essa sabedoria, eu já disse a Vossa Excelência argumenta e muito bem. Então, nós podemos juntos todos, senador Cássio, como Vossa Excelência fez um belo pronunciamento, senador Paulo Rocha, senador Rose aqui, avançarmos na construção efetiva, mas tem que ser, como a gente fala,
Jogo limpo. Quer mesmo fazer o acordo? Vamos fazer. Não quer, diz logo. Então, vamos para o voto. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência. Pode saber que o respeito é recíproco. E, senador Cássio, para Vossa Excelência, eu sei que talvez eu defenda da minha forma, muitas vezes até avançando um pouco o sinal. Mas eu sei que aqui ninguém é dono dos trabalhadores e muito menos das leis que definem o mundo do trabalho e dos empregadores. Nós todos temos compromissos com uma sociedade melhor para todos. Cumprimentos a Vossa Excelência.